Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face e no YouTube, você pode acompanhar esse programa ainda, hoje em podcast, todos os tocadores de podcast, todas as edições do Folha no Ar estão lá também, em todos os tocadores de podcast, e logo mais teremos reprise na Plena TV a partir das 17 horas. São 7 horas e 6 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta quarta-feira para você já começar o dia aí abastecido, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. A gente começa pela previsão do tempo. Ontem que caiu de raio aqui pela região e teve um certo momento ali naquela tempestade de raios que deu um estrondo que todo mundo comenta, né? Então tá todo mundo comentando desde ontem, né, sobre aquele estrondo e acabou que a chuva não veio naquela proporção. Em alguns bairros aí chegou até chover alguns pontos, aquela chuva isolada, e para hoje o Instituto Nacional de Meteorologia está mantendo essa previsão de predominantemente nublado durante todo o dia. A máxima de hoje é de 32 graus e a mínima é de 23 graus. E esse clima mais úmido, ele dá aquela sensação térmica muito maior do que o que está sendo medido ali pelos termômetros no momento. Mas para hoje está um pouco mais fresco em relação a ontem, pelo menos aqui pela área central faz 25 graus, mas teremos calor hoje também, conforme o previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, com aquela probabilidade de pancadas de chuva isoladas no decorrer aí do período. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, a gente tem o prazer de conversar com a Graziela Escocar, é historiadora e diretora do Museu Histórico de Campos. Graziela já está com a gente, daqui a pouco vamos começar essa entrevista e ela vem para falar sobre vários temas, vários assuntos. Teve ontem o bailinho de carnaval, a gente quer saber como é que foi também, mas ela vem para falar sobre museu e patrimônio arquitetônico de Campos sob a erosão das chuvas. E ontem, na hora da chuva, a gente fazer o teste aqui pelo aplicativo para a gente fazer o programa. E ela fala: Cláudio, será que chove? Será que não chove? Olha aí, a chuva é um drama hoje para a cultura, né, e para a história de Campos. Que coisa, né? Turismo histórico, com a chegada de Edivar Júnior para a preservação. Também a Graziela comenta sobre isso, fala sobre isso. E, por fim, ela fará aí uma projeção das eleições a prefeito e vereador no dia 6 de outubro. Hoje, né, 7 de fevereiro, ontem foram exatos 8 meses para a eleição. Agora, menos 7, já começou a cair aí o decimal, né? 7 meses. Eita só. Bom, e 29 dias, vamos colocar assim. Mas já caminhando para as eleições. O programa tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e de toda a região. Com a Coagro, o produtor sabe que pode sempre contar. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com o Laboratório Plínio Bacelar, agora com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você pode acessar aí resultados de exames, pode marcar atendimento domiciliar e muito mais. Aproveite, baixe o aplicativo, levinho, né? Não ocupa espaço aí no seu smartphone e é também bem versátil, bem importante para você acompanhar os resultados de exame, essa coisa toda. Laboratório Plínio Bacelar. Bom, hoje é quarta-feira, tem o Jornal Impresso Folha da Manhã já nas bancas desde cedo e também nas casas dos assinantes. A gente vai aqui às manchetes do jornal e é destaque de capa: antes do carnaval, acidentes em Campos deixam 3 mortos. Outras 9 pessoas ficaram feridas no trânsito, 4 delas
em uma capotagem em São João da Barra. Minha nossa. Tá na capa da Folha ainda. TCE arquiva denúncia sobre cartão Goitacá. Após auditoria, foi arquivado. Atendimento a casos de dengue começa a ser descentralizado. É a epidemia iminente aí no município de Campos. Ocupação em alta, e está aqui inclusive numa imagem na capa da Folha, o município de Campos que registrou 332 casos de dengue e 12 de chikungunya só em 2024, só nesse primeiro mês aí de janeiro. Folia aquece setor hoteleiro em Farol e praias de São João da Barra, ocupação em alta. Processo seletivo para repor agentes de apoio. É a volta às aulas no município de Campos. Concurso da GCM convoca candidatos para nova fase, agora para teste físico. Na Guarda Municipal de Campos, campanha da DEAN no Carnaval da Praia do Farol. Ótima campanha. Respeite a decisão. Não é não. Vai acontecer durante todo o Carnaval com aqui a nossa Praia do Farol de Santo Tomé. E para fechar aqui ainda na Folha da Manhã, que vem trazendo aqui as últimas novidades aí, todos os movimentos também do tabuleiro político em Campos, lá no ponto final, tem aqui hoje discursos alinhados na abertura do ano na Alerj, Harmonia e Independência, Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar. 2 voos diários para Campinas, retomada aí essa condição para Campos. E ainda disputa pela 98ª Zona Eleitoral em convites e análises. Está aqui na capa de hoje do jornal, Campos de 2020 a 2024, nessa esteira política aí em destaque lá no ponto final. Essas são algumas das manchetes do jornal Folha da Manhã, que você acha aí nas bancas próximas a você, e para você que é assinante, já recebeu aí em casa o jornal desde cedo. 7h13. Deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada Graziela Escocar. Está no ritmo de carnaval, já começou ontem lá o chamado bailinho de carnaval do museu. Eu acho fantástico essas promoções do museu, tem aquela meia-noite no museu. Acho que isso dá uma visibilidade, uma dinâmica muito legal. Bom dia, Graziela, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, um prazer estar aqui falando com vocês. Ontem realmente foi o bailinho de carnaval no museu, na verdade o 4º bailinho, sabe? De carnaval, uma forma da gente resgatar, né, a história do nosso carnaval, resgatar o carnaval realmente de família, no qual a gente reúne, fala sobre as antigas marchinhas, muitas hoje condenadas aí pelo politicamente correto, mas é uma forma de resgatar. A gente teve ontem no museu, foi muito legal, a presença de um senhor de quase 100 anos que participou, né, do bloquinho que tinha aqui na cidade dos Caveiras, né? E ele estava lá prestigiando, então a gente teve a família realmente, pessoas, né, de idade que queriam, né, conhecer, lembrar, na verdade, desse antigo carnaval, e outras pessoas que queriam conhecer. Até o nosso amigo Matheus Berriel até me mandou mensagem também, porque a pesquisa dele, inclusive, é sobre carnaval, né? Então, quantas pessoas a gente acaba ligando ao mesmo assunto, né? Então, o Chico de Aguiar deu um show ontem também, falando da vivência dele, né? Dos antigos carnavais. Muito bom, parabéns aí. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, dessa bancada com a gente. E você falando em Os Caveiras, me lembra aqui da Batalha de Confetes, que tinha ali na 13 de maio, que era em frente à Continental, na sede dela lá na 13 de maio, naquela época ainda, e logo depois tinha os Caveiras também desfilando. Era uma festa para abrir o Carnaval de Campos. Bons tempos também. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre muito bom contar com sua presença aqui nesta bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Graziela. Vamos poder conversar um pouco nesses 2 próximos blocos. Bom saber que o bailinho ontem correu sem nenhum problema, né? Dados os últimos problemas que tivemos aí com chuvas, frustração dentro do prédio histórico que abriga o Museu Histórico de Campos.
Nosso bom dia, sobretudo, a você, ouvinte, pelo streaming assinante, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial aos categoristas que nós acompanhamos sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta. Os taxistas, um trecho explicativo, professores, hoje temos aqui uma professora, Graziela, que os representa, e pais de alunos. Em relação à chuva de ontem, que se anunciou, mas não veio, felizmente, porque em relação ao bailinho, por exemplo, do museu, você falou do estrondo, né, Nogueira? Eu vou dizer a você, eu quase escrevi sobre isso. Eu, diferente de você, não tenho medo de raio, não. Aprecio, inclusive, como fenômeno da natureza. Gosto de observar raio. Quando mais jovem, tinha mania de nadar no mar, em tempestade de raio. Meu pai ficava muito preocupado. Eu falava com ele, rapaz, papai, eu acredito na reciprocidade. Se eu nunca vou ganhar na Mega Sena acumulada, eu também nunca vou ganhar um raio na cabeça. Então, eu gostava de nadar no mar, para você ver melhor os raios, né? Eu tenho 51 anos. E já vi tempestades em litorais próximos ao Círculo Ártico e próximo ao Círculo Polar Sul, o Círculo Antártico. Já viu algumas tempestades em alto mar ali em Angra, de brava ali em Angra, uma vez dentro do mar, dentro do mar. Eu vou dizer, eu nunca ouvi um trovão tão forte, tão longo. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Nunca tinha ouvido. E com essas tempestades do Mar do Norte e do Mar do Sul, que são bravas. Em relação à contabilidade da eleição, Nogueira, são exatamente hoje 7 meses e 29 dias da urna de 6 de outubro. Esse ano é bissexto, né? Mas aí você conta a criança do mês é 30, não é 31, né? Entendeu? Então, acho que talvez com 31, né? Até porque senão vai dar diferença, depois de 10 anos vai ter um ano aí de graça, né? Um ano não, mas os 6 meses de dia ocupado. Graziela, a gente teve problemas com chuva. Está falando aqui que você também teve a mesma sensação de Nogueira e minha, que foi, acho que generalizada, o estrondo que foi aquele trovão. Não, eu tomei um susto também, eu estava dentro do museu e aí eu pensei, pronto, acabou o baile. Realmente pensei que tinha acabado tudo, eu já estava pensando assim, corri para o celular para ver algum alerta da Defesa Civil, né? Porque ultimamente a gente tem vivido assim, eu e alguns funcionários do museu, né? Observando algum alerta para a gente cuidar do acervo, né? Proteger, de certa maneira, esse acervo. Na última tempestade que teve em janeiro, me assustou muito ali na praça. O museu ele vem passando, sim, por essa situação de infiltração, né, do telhado. A gente nunca teve uma obra realmente só na inauguração do prédio, né? Depois a gente passou apenas receber pequenas ações, nada realmente estrutural, e de 12 anos para cá o telhado está pedindo essa nova reforma, né? E aí o que acontece é que a gente, nessa última tempestade, a gente viu infiltrações surgirem que não tinha surgido antes. Então, nos assustou bastante a ponto de precisar a gente interditar, Luiz, algumas salas, umas 3 salas. E por segurança mesmo, porque acaba dando uma poça de água onde passa a corrente elétrica, né? E isso pode ocasionar em algum acidente, tanto para os funcionários quanto para o público visitante. Então, a gente achou melhor
interditar para a segurança de todos. Entretanto, a gente não quer também paralisar as nossas atividades, atrair o público ao museu, o que é também bem difícil, né? Por isso que a gente cria ações como o baile de carnaval, meia-noite no museu, né? Os museus hoje estão com essa pegada realmente para ver o público inserido no local, né? A gente, esses episódios agora de janeiro, o Folha 1 trouxe em 10/1, temporal interdito 3 espaços de valor histórico dentro do Museu de Campos, como você acabou de falar. Matéria da Dora Paula Paz. E foi ela também que trouxe, no dia 24 do mesmo mês, dias de chuva afetam a história do Museu de Campos. Quais foram os estragos? E qual tem sido a vulnerabilidade do museu às chuvas de maneira geral, Grisela? Então, a gente tem uma reserva técnica no museu que ainda bem que ela está bem protegida, ainda não mostrou nenhum sinal de infiltração, mas os outros ambientes expositivos, como a sala dos fundos, que a gente chama, na verdade, do acervo do Olavo Cardoso, que ali era o Tribunal do Júri, antes de Campos ter o Fórum Municipal, o Tribunal do Júri também ocupou aquele espaço, né? Lembrando que o museu, por que aquele prédio solar do Visconde de Araruama ele foi escolhido para ser museu, né? Ele tem uma história com a municipalidade, já foi Câmara Municipal, Prefeitura e Tribunal do Júri. Então, no Salão dos Fundos, onde hoje contém o acervo do Museu Olavo Cardoso, que é outro museu da cidade que cabe lembrar que está fechado, né? E que foi até roubado, o que sobrou dele a gente colocou nesse Salão dos Fundos. Tentamos ali mostrar o que é o Museu Casa, né? Tentamos ali criar nichos, né, de uma mesa de jantar, um quarto, a partir do que sobrou, né, do Olavo Cardoso. Ali foi bem afetado. Ali a gente tem uma infiltração realmente junto com a calha. A calha hoje do museu não está dando vazão. Então, está gerando uma infiltração ali. Então, tapete, mobiliário, né, tudo recebeu água da chuva, né? Então, a gente tem retirado esse material, colocado para secar, né? Mas aí a gente precisa esperar, né, um sol, a gente precisa ver a questão da temperatura. E esse mobiliário recebendo cada vez mais chuva, né, vai, né, se deteriorar. Além disso, a gente também tem um piso, a própria parede do museu, né, que está bem úmida. Então, isso me preocupa, que qualquer parede, independente que seja, com o tempo, a partir, né, do momento que ela recebe muita água, ela vai também se deteriorar, pode cair, né? Ela não está com a estrutura muito boa. Então, essa infiltração ali da sala do Tribunal do Júri tem ocasionado outras infiltrações. No térreo, né, essa água desce para o térreo, para o auditório Maria Helena Gomes, que foi interditado também. E detalhe que o museu não tem laje, né? É assoalho de madeira. Então, tem corrente elétrica ali, fiação. Enquanto essa água desce, está passando pela rede elétrica. Então, passa pelo auditório, vaza, inclusive, nas lâmpadas, né? E isso é perigosíssimo. Então, outro ambiente foi interditado. A outra sala do segundo piso é a sala do século XVIII, onde possui uma clarabóia, né, de acrílico. E uma folha de acrílico soltou nessa tempestade. E, assim, é uma folha de acrílico com 1 metro, né? Então, tem caído bastante água. Imagina só um buraco de 1 metro, né? Então, tem caído bastante água no museu, praticamente chovendo, né? Literalmente. E nessa última tempestade, como a gente falou aí, chuvas, né? Foi uma loucura. Quem estava na praça nesse dia, na Praça São Salvador, viu, né? Que até pelas grades do museu, a quantidade de água que entrava. Eu nunca vi tanta água entrando conforme naquele dia, por conta da tempestade. Tem aqui algumas participações já no streaming do programa no Facebook. A primeira a experimentar o programa, para variar, foi Dona Sebastiana Gonçalves. E, Furel, eu sei que você é o nosso eterno 001, mas Dona Sebastiana
nessa campanha de recuperação à La Palmeiras, está deixando você com cara de Botafogo, amigo. Porque você é um padrão como eu, mas você foi, acho que, o sexto a movimentar. Agradeço os dois, mas continua essa briga aí, essa briga acirrada pela condição aí de sócio proprietário 001, sem nenhuma menção a bolsonarismo, até porque eu sei que o Furel é lulopetista, pela disputa aí das carteirinhas de 001 do programa. Mas um conhecido nosso, o Graziella, da cultura de Campos, né? É o Carlos Augusto de Souto Alencar, meteorologista, escritor, presidente da Academia Pedralva, de letras. Sim. E ele coloca aqui: bom dia, Cláudia, Luiz Abreu Barbosa e Graziella Calcar Ribeiro. Aplaudo o trabalho de ambos. O zelo da Graziella com o museu é louvável. A Graziella poderia comentar se a vinda do escritório do INEPAC para Campos já trouxe como resultado efetivo para a preservação do nosso patrimônio? Então, eu posso dizer que o Giovanni ele é sozinho, né? O Giovanni que está lá cuidando da direção, né, do escritório técnico do INEPAC, que ocupa, inclusive, uma sala lá do museu, e inclusive que é próximo a esse acervo do Olavo Cardoso. O Giovanni, em relação ao museu, o Giovanni nos ajudou muito. Ele entrou em contato com o INEPAC, fez um laudo técnico dessa situação. Foi a partir até desse relatório emitido pelo Giovanni que a gente considerou melhor interditar as salas, sabe? A partir de um arquiteto, né? Então, além disso, eu vejo muito o Giovanni atuando em outros municípios. Cabe lembrar também a complexidade desse escritório, né? É um escritório do norte fluminense, então não é só a cidade de Campos, né? São várias cidades, né? E vejo ele também sozinho, tendo que fazer trabalho de campo em outras cidades. Eu acho que ele está começando, a atuação do INEPAC está iniciando ainda, mas também acho que o Giovanni precisa de ajuda, sabe? Ele sozinho não tem como correr o norte fluminense, né? E dar essa responsabilidade para ele. São muitos prédios, em situações bem complexas. Pois é, Graziella, você falando aí sobre a calha e não está comportando mais o volume de chuva, eu não sei se você... Claro, tecnicamente eu não consigo falar, talvez você consiga. Mas caso não, pelo menos para a gente tentar projetar aqui, para a gente tentar entender, quem está nos ouvindo, qual a dimensão de uma reforma imediata, uma coisa assim, no museu. Você acha que é muita coisa? Porque a princípio me parece que não é tanta coisa assim. Me parece que é uma coisa de telhado que você pode resolver com certa facilidade. Eu não sei se você poderia dimensionar essa coisa da reforma, o que seria ideal? Olha, Cláudio, eu acho que o museu já tem 12 anos, né? Conforme eu falei, a gente só passa por poucas manutenções, né? Nunca houve uma grande manutenção no espaço, né? No aniversário de 11 anos do museu, sim, a gente teve pintura da fachada, a gente teve pintura de alguns espaços, né? Que foi até uma campanha do nosso amigo aí, Edivar, né? Edivar promoveu essa campanha e a Fundação Auxiliadora conseguiu, né, toda a estrutura e o serviço técnico especializado realmente para promover essa pintura. Mas tudo foi ocasionado mesmo pelo Edivar, que fez essa campanha junto com alguns lojistas, né, para conseguir tinta e exatamente da cor, né, da fachada. Então, fora isso, a gente nunca recebeu nada estrutural, uma manutenção estrutural. Então, por exemplo, as calhas, acredito eu que as calhas estão entupidas, elas nunca passaram por uma manutenção, né? E quem sabe desentupindo essas calhas, a gente ajuda nessa manutenção. Mas eu também observo que o telhado hoje não está, né, perfeito. A gente tem lá constantemente um pessoal que
fotografa lá no museu, e eu pedi, eu acho que foi o Guilherme Duarte, que faz um trabalho de drone na cidade, que fez lá no museu. Ele pegou o drone, a gente viu o telhado, tem várias telhas fora do lugar, né? Então, assim, o telhado também não está 100%. Eu acho que a manta, tem uma manta também, uma cobertura, que também está fora do lugar. Eu acho que a gente precisa fazer essa manutenção, é necessário, sim. Primeiro trabalhar no telhado, e depois tem a questão hidráulica, tem a questão de iluminação, sim, a gente precisa se adaptar a uma questão mais econômica de iluminação. Hoje a iluminação do museu gasta-se muito para pagar a conta de luz, é verdade. A gente precisa melhorar essa situação, né? Adaptar o museu. Para isso, pensar em outros projetos que eu sonho, né? Um projeto novo, expositivo para o museu, a expografia, né? Um pouco mais atraente, né? Hoje a gente visita outros museus e a gente percebe o quanto essa expografia atrai o público, né? Então, eu gostaria muito que o nosso museu também tivesse essa mudança. Mas a gente precisa sim de uma obra ali, de uma reforma do telhado, sim. É que nem nossa casa, né? Casa que a gente deixa fechado, né? A gente precisa estar ali sempre fazendo uma manutenção. Meu pai mesmo deixou uma casa para mim lá em Gruçaí, que eu não fico lá, né? Só passo o verão. E aí precisa, todo verão que eu passo lá, eu aproveito para fazer essa manutenção da casa, né? E é assim vai. Se a gente não cuidar, ela vai acabar se deteriorando. É como nossa casa. Eu também penso o seguinte, sabe? Que aqui em Campos a gente tem uma mania de inaugurar. Fizeram a reforma, parabéns, de um prédio histórico, restauraram aquele prédio histórico e inauguraram. Mas a gente não tem, dentro da Secretaria de Obras, um departamento de manutenção desses prédios históricos. Por isso que a gente perde muitos prédios históricos que pertencem à municipalidade. Vamos lá, um museu que a gente acabou, vendo, né, se deteriorar dia após dia, é o Olavo Cardoso. Se ele tivesse, talvez, um gestor ali e também tendo essa manutenção constante, talvez não chegaria naquele estado hoje, né? Eu estou lendo aqui, relendo, né, li a época, né? A matéria do dia 10 de janeiro, a matéria da Dora Paula, e ela coloca aqui, em nota, a prefeitura, vou ler o que ela colocou aqui na matéria. Em nota, a prefeitura informou que a reforma da parte estrutural do solar do Visconde de Araruama, imóvel que abriga o Museu Histórico de Campos, sob a administração da prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Registrado Lima, teve solicitação na última semana. Na última semana, estamos falando aí em 10 de janeiro. Se eu não me engano, acho que essa licitação foi dia 4. Só acabar de ler, por favor, Graziela. Aguardado. Teve solicitação na última semana aguardada. Aguardado como próxima etapa, aguardada, no caso, como próxima etapa, sua homologação, para que as obras tenham início nas próximas semanas. Quer dizer, de lá para cá são 27 dias, né? O que se somou de concreto a essa informação colocada aqui pela Dora com o nota da SECOM? Então, a Dora me mandou mensagem faz pouco tempo também, perguntando se teve algum avanço. E, infelizmente, eu tive que responder a ela que a gente não recebeu no museu nenhuma visita. Para apurar a situação. Então, houve, se eu não me engano, a licitação, acho que dia 4 de janeiro, houve essa licitação para obra no telhado, mas depois disso a gente não recebeu nenhuma visita. Teve toda a situação, a gente entende, a gente acompanhou a novela do Loa, né? Mas depois disso ainda não andou nada ainda, não recebemos nenhuma visita. Recebemos uma visita, sim, para apurar a situação dos amigos do museu, né? Foram lá ver o estado no qual se encontrava o museu, mas Secretaria de Obras ainda não recebemos nenhuma visita. Então, aproveita que o programa para cobrar a prefeitura, né? Porque eu fico
não dá para ficar... no caso do arquivo, que você cria do arquivo também, cria do Carlos Freitas com a Rafaela, diretora do arquivo. No caso do arquivo, você tem para a inação, você tem uma razoável atenuante, que é a inação da UENF, sobretudo na gestão anterior do ex-reitor ao Palácio, né? A inação é quase como dar de ombros ao problema, né? Agora, isso não se aplica ao museu. Né? Então, alô, governo Vladimir, alô, está resolvida, vamos auxiliadora, né? Vamos tentar correr atrás disso, porque não dá para se ufanar do HGG e temos um museu histórico no centro do coração da cidade, que é o antigo HGG, chove dentro. Enfim, você está reforçando aí, Graziela. Sim, obrigada, Luiz. E para mim e para os funcionários que trabalham no museu, a gente presenciando isso, e principalmente agora no que a gente está passando, que são épocas de chuva, né? Então a gente hoje trabalha da seguinte forma, olhando a previsão do tempo o tempo todo, né? O tempo todo para se prevenir, para cuidar, né, desse acervo, tentar colocar ele em algum outro local, entendeu? Que não esteja danificado no museu. É bem complexa a nossa situação. Para mim, e para os funcionários do museu, a gente olha como uma situação de emergência, sabe? Para mim, né, eu sei de toda a burocracia, eu sei como funciona a prefeitura, sei que tem que abrir uma licitação, mas para mim, eu acho, né, no que eu estou passando e os funcionários, acho que teria que ser algo bem urgente mesmo, sabe? Chegar lá, uma obra emergencial, para a gente não perder mais do nosso patrimônio histórico, né, que existe lá guardado no museu. Você vê, é porque a gente fica traumatizado e as coisas acontecem no Brasil de uma, assim, na proporção. A Luiz citou agora aí a questão da inação da UENF lá no arquivo. Esse caso do museu, que já tem 27 dias também, o cálculo feito pela Luiz, a conta feita por ele, a partir daquela promessa, daquela matéria. Quer dizer, aí como se a gente não tivesse exemplos. Por exemplo, agora aqui na nossa porta, recente, também não tão longe, o Museu Histórico do Rio de Janeiro, brasileiro, meu Deus do céu, pegou fogo. E aí você traz essa coisa para a gente aqui, parece que, né, a gente não aprende com as lições de fora. Eu fico preocupado e conversei recentemente com o comandante da Defesa Civil, o Alcemir Pascotto. Há necessidade de uma visita da Defesa Civil, não, Graziela? Você não pensa em acionar, até para... Quando tem infiltração assim e tem o prolongamento dessa inação, como disse a Luiz, não deixa em risco o prédio? Você não tem essa preocupação? Sim, já chamamos a Defesa Civil, não na situação de janeiro, mas já chamamos a Defesa Civil no ano passado, por exemplo. A Defesa Civil empurrou a situação para a Secretaria de Obras. Aí foi a Secretaria de Obras ao museu, apurou a situação, fizeram o relatório que deu como base para fazer essa licitação, inclusive, que saiu dia 4 de janeiro. Né? A Defesa Civil sempre empurra a situação para a Secretaria de Obras. Né? Então, a gente fica nessa situação. Quem me ajudou a interditar as salas do museu com um laudo técnico, na verdade, foi o INEPAC. Até porque o prédio também é tombado pelo INEPAC. Né? Ele é um prédio tombado em 1987, né? Junto com outros prédios, inclusive, ali do corredor histórico do centro. Então, até agora, a gente não teve essa contribuição, não. É preocupante. Preocupante, e as autoridades aí, vou fazer coro aqui com o Aloysio, com você e com todos que se preocupam também, justamente para que, né, tomem aí as devidas providências para a gente não virar exemplo de como não fazer. Bom, são 7h39. A gente precisa fazer aqui um rápido intervalo, Graziela, bem rápido mesmo, e a gente volta logo a seguir, falando sobre o turismo histórico e agora com a chegada do Edivar Júnior também, para a preservação desse patrimônio nosso. Né? Estamos agarrados nessa coisa de preservação e quanto mais exploração, né, que a gente precisa fazer.
7 horas e 40 minutos em Campos, você acompanha pela Folha FM, o Folha no Ar ao vivo, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Nesse bloco agora, logo no começo ali, tem uma dica da Nauta XP que é o maior sucesso. Aproveite para você captar ali informações importantes e fazer o melhor investimento, né, para você.